Então, questão 9. Ele fala assim, ó, uma empresa tem 280 funcionários, cada grupo de 30 homens corresponde a um grupo de 40 mulheres. Então, a gente pode fazer do mesmo jeito que você pensou na questão 9, né? Se eu somar um número aqui, de 30 mais 40, eu tenho 70 pessoas. Então, se eu dividir 280 por 70 pessoas, eu teria aí 4 grupos, né? Então, consequentemente, 4 grupos de 30 homens, 4 vezes 30, 120 homens, e 4 grupos de 40 mulheres, né? Daria 4 vezes 40, daria um total de 160 mulheres. Beleza? Dá para aplicar isso a toda a questão? De razão e proporção dá. Beleza, obrigado. Só toma cuidado com os enunciados, né? Às vezes ele coloca uma pegadinha a mais, você tem que estar ligado no que ele está pedindo mesmo. Mas dá para fazer em todos. Questão 10. Sabendo que x mais y é igual a 14, determine x e y na proporção de 3 quartos. Então, ele está falando que a cada 3x, você tem 4y. Então, ó, você quer resolver do mesmo jeito que a gente resolveu a outra? Dá para resolver. Como assim, Juan? Se eu somar aqui, ó, 3 mais 4 dá 7, certo? Se eu pegar 14 dividido por 7, eu vou ter igual a 2. Ou seja, significa que minha razão ali está que meu x é 6, que é o dobro, né? 3 vezes 2, e meu y é 8, que é 4 vezes 2. Entenderam? Não, pera, acho que dessa eu não peguei. Não. Você sabe que 1x sobre y é igual a 3 sobre 4, né? Ó, ele deu isso aqui, ó. Está na razão de 3 sobre 4. Então, se eu somar meu x, se eu somar, né, os dois, a proporção, eu vou ter 7, um grupo de 7. Seria a mesma coisa lá da mulher, do homem e da mulher. Ó, se eu fosse colocar a razão aqui de homens para mulheres, eu teria a razão de homens para mulheres, seria de 30 para quanto? Para 40. Ó, daria a razão de quanto? 3 para 4. Tá vendo? Entendi. Tá vendo que dá para aplicar? Então, eu Uhum. teria a soma aqui 70, não foi nesse aqui, na questão 9? Só que aqui, quando eu fiz essa soma, deu 7. Se eu peguei 14, que é o total, dividir por 7, dá 2. Então, significa que eles estão na razão duas vezes maior. Então, se meu x corresponde a 3, 3 vezes 2, 6. Y corresponde a 8, ou y corresponde a 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho minha alternativa correta aí. Beleza? Você descobriu que podia ser tipo assim, 14 dividido por 7, porque a soma de x e y dava 14, né? A soma de x e y dava 14, e essa soma aqui, ó, da proporção daria 7. Ah, tá. Então equivale mesmo. É equivale, isso, é equivalente. Ô, Juan, você vai me matar? Que Não eu fiz vou. assim. Quando eu vi essa questão, eu achei que era para completar o X e o Y e resolver. Eu resolvi de todos. Ô, Juan, quando eu fico confundindo as questões de marcar com as questões de substituir. Aí tem Mas, questão que é de substituir e tem questão que é de marcar. Aí eu me perco. lê direito, Lorena. Pior que é isso mesmo. Não tem o que falar, é só ler. Por que eu Presta tô atenção, confundindo isso? É a segunda vez Eu não já, sei. Juan. É a presta segunda atenção vez na já. leitura, então. Olha só. Vamos para a próxima questão. Ó, um aluno calculou a soma de dois números naturais, m e n, e encontrou 20. Sendo a razão entre eles é de 2/3, respectivamente, é verdade que os dois... Tá vendo que é de marcar? Ele está querendo marcar, ele não está pedindo para substituir. Vou fazer do mesmo jeito que a gente fez as outras. Ó. Se eu somar 2 com 3, vai dar quanto? Dá 5, né? Se eu dividir 20 por 5, significa que vai dar o número 4. Ou seja, o meu n
Aí ele falou que meu M é maior, né? Meu M é menor. Então, meu N vai ser aqui 2 vezes 4, que dá 8. E meu N vai ser 3 vezes 4, que dá 12. Conseguiram entender? Pera aí que eu tô tentando, hein? Ué, você é muito rápido, você é um gênio, não tem como eu te acompanhar, não. Não, Que vamos isso? lá, vai dar certo. Vou apagar aqui de novo para a gente fazer de novo. Eu utilizei os conceitos que vocês me passaram isso. Vocês me passaram na questão passada. Hum, Eu só estou fazendo tudo por isso agora. Ó, tá, vamos lá. 2, 3, não foi a razão que ele me deu? sim. Ele falou que M por N dava a razão de 2/3. Vamos lá. Como dava a razão de 2/3, se eu somasse os dois, se eu somasse esse grupo aqui, eu teria um grupo de 5, certo? Ou seja, a cada bloquinho de 5, essa razão vai ser repetida. Correto? Pera, Aham. M sobre N é igual a 2 sobre 3. 2, isso. Tá, Aí o que beleza. que eu fiz? Eu somei o numerador com o denominador. Juan, por que que eu fiz isso? Porque como é a razão, eu sei que a cada 2 do de cima, eu vou, 3 do de baixo, vou ter 3 do de baixo. E isso sempre vai se repetir. Ou seja, repete um bloquinho de 5. Né? Então Aham. significa assim, ó, nesses 20, a cada 5 eu vou ter que M é 2 e que N é 3. Não é isso? Sim. Então, se eu tivesse um grupinho de 10, meu M ia ser quanto? Ia ser o dobro? Meu M ia ser 4 e meu N ia ser 6. Ah, Hum, Juan, então para o bloquinho de 20, se eu pegar 20 e dividir por 5, que é o meu valor do bloquinho inicial, eu vou ter que isso M se é repete igual. 4 vezes, né? Então, se Ah, isso se repete 4 vezes, significa que meu tá. bloquinho N vai ser 2 vezes 4, que dá 8, e meu bloquinho N vai ser 3 vezes 4, que dá 12. Conseguiram entender? É, legal. Olha só, apliquei essa relação nas 3 questões, fiz do mesmo jeito. Vamos Entendi. para a próxima. Questão 12. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura do outro prédio de 110 metros nessa maquete, mantidas em devidas proporções em centímetros, será de, olha, ó, escala, né? O que que a gente faz na escala? A gente faz isso aqui, ó. 48 centímetros, posso colocar, está para 80 metros, não é isso? 80 metros. Então, o outro prédio que vai ter X, ele representa 110 metros. Se eu multiplicar cruzado, né, justamente, se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou achar que X, eu vou passar 80 dividindo, tá? 48 vezes 110 dividido por 80. Beleza, esse zero simplifica com esse zero. 48 dividido por 8 dá quanto? Dá quanto? 6. 6. Então, eu tenho aqui 6 vezes 11, ou seja, isso dá 66. Beleza? Vamos para a questão 13. O gás carbônico é uma substância formada de carbono e oxigênio, na proporção de 3/8. De novo, gente, mesmo tipo de questão. Mesmo tipo de questão. Ó, o gás carbono e oxigênio na proporção de 3/8 em peso. O peso do oxigênio X, contido numa quantidade de gás carbônico que contém 36 gramas de carbono. Posso fazer razão normal, então colocar assim, ó, carbono e oxigênio está na proporção. Eu tenho aqui o peso do oxigênio X, né? Então vou colocar o oxigênio X. E eu quero saber aqui a quantidade de gás carbônico.
Contém 36 gramas de carbono. Então, 36 gramas de carbono. É isso. Certo? Ou seja, carbono e oxigênio. Carbono e oxigênio. O que a gente pode resolver aqui rapidinho? De 3 para 36, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 12. Então, significa que de 8 para x, eu vou multiplicar também por 12. Ou seja... Nossa, ela vai sair com a rejeição zona. O microfone tá ligado, tá? Tainá. Perdão, minha tia falou comigo. Aqui, ó. De 8 para x, também eu vou multiplicar por 12. Então, eu vou fazer 12 vezes 8. Estão acompanhando, gente? Ou simplesmente eu posso multiplicar cruzado. Dá certo. Porque vai ficar, ó, 3x é igual a 36 vezes 8. No final das contas, olha só, se eu passo 3 dividindo, vai ficar 12 vezes 8. Tá vendo que é só multiplicar por 12? Então, quanto que é 12 vezes 8? 12 vezes 8 vai dar 96. Letra B aqui. Beleza? Então, tudo tranquilo, né? Espero que tenha entendido aí as questões. Vamos prosseguir aqui na regra de 3 agora. Essas aqui eu vou pedir para vocês fazerem também. Vou colocar lá na plataforma. A gente fez qual? A gente fez algumas, né? A gente fez essa e essa. A gente fez algumas de divisão proporcional. Fizemos essa 21 aqui. E temos essa página inteira de exercício. Eu vou estar pedindo para vocês. Vou estar pedindo para vocês aí. Porque, galera, é muito importante essas questões. Muito importante mesmo. Vamos lá. Continuar nossa regra. A gente vai falar hoje sobre regra de 3 simples e composta. Na regra de 3 simples, a gente já está cansado de saber. Só que vocês já viram regra de 3 composta? Vocês estudaram regra de 3 composta nos anos? Eu acho que não, hein? Não? Então, vocês vão ver esse ano, galera. Regra de 3 composta é quando a gente tem regra de 3 com mais de 2 elementos, né? Vocês vão entender. Gente, é muito legal. Acho que no início dá uma bugadinha na cabeça. Mas qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? Na regra de 3, a gente precisa saber quando as grandezas são diretamente proporcionais e quando as grandezas são inversamente proporcionais, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Olha só, 15 máquinas iguais, cada uma trabalhando 5 horas por dia, levam 20 dias para realizar 50% de um determinado trabalho. Qual o número necessário de dias para que 20 máquinas, iguais às primeiras, funcionando 10 horas por dia, executem todo o trabalho? Conseguiriam fazer essa questão aqui? Talvez. Muitos conseguiriam fazer aí na marra. Eu acho que conseguiriam. Eu acho que vocês conseguiriam aí, ó, fazendo a conta aqui de dias e horas, o trabalho, acho que vocês conseguiriam fazer essa conta. Só que a gente faz uma técnica para resolver isso, né? E essa técnica é só para facilitar, né? Vocês vão ver aqui que vai ser bem mais fácil. Mas olha só, vamos ver que a gente tem algumas grandezas envolvidas, né? A grandeza A. Qual é a grandeza A? Número de máquinas, né? Então, primeiro ele fala 15 máquinas iguais. Cada uma trabalhando 5 horas por dia. Então, essa é a nossa segunda grandeza. Horas trabalhadas por dia. Depois, número de dias, levam 20 dias para realizar a porcentagem do trabalho, ou seja, 50% do trabalho, né? Beleza, então a gente tem 4 grandezas aqui. Você sabe, consegue fazer isso com regra de 3? Muito difícil, né? Por quê? Regra de 3 a gente usa regra de 3 simples, a gente usa 2 grandezas só e pronto. Então, a gente vai entender como é que a gente faz isso aí com regra de 3 composta. Mas vamos lá. Então, ó,
a gente tem dois passos lógicos. O primeiro é, as máquinas trabalham 5 horas por dia durante 20 dias. Logo, se ela trabalhar 1 hora por dia, o tempo para execução do serviço seria 100 dias. Certo? Logo, consigo ver que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Quando relacionar aqui horas por dia e dia, né? Olha só, quanto mais horas por dia eu trabalho, o que acontece com o número de dias? Pensa aí, ó. Se eu vou realizar... Diminui. Se eu vou digitar um livro de 1000 páginas, quanto mais eu digitar a página por dia, menos dias eu demoro. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, né? Mas olha só a segunda análise que eu posso fazer. Pensei, as máquinas trabalhando 1 hora por dia levam 100 dias para executar 50% do serviço. Então, seriam necessários 200 dias para ela completar 100% do serviço, certo? Por quê? Porque se eu pegar a grandeza dias e a grandeza porcentagem do serviço, elas são diretamente proporcionais, né? Então, quanto mais dias que eu trabalho, mais tempo do serviço eu completo, né? Então, reparem que se eu aumento uma, ou seja, se eu completei mais porcentagem do serviço, significa que eu trabalhei mais dias trabalhados. Então, eu tenho que entender as relações de grandeza, se as grandezas vão ser inversamente proporcionais ou as grandezas vão ser diretamente proporcionais. Esse é o primeiro passo. Então, veja que 15 máquinas trabalhando 1 hora por dia levam 200 dias para executar 100% do serviço. Logo, uma máquina trabalhando 1 hora por dia levaria 15 vezes 200, ou seja, 3.000 dias para executar 100% do serviço, né? Então, na segunda parte, o que a gente pode fazer? Buscar o número de dias para que as 20 máquinas executem 100% do serviço. Por quê? Se eu vi que ela executaria aqui uma máquina, né? Uma máquina. Ela demoraria aí 3.000 dias para executar o serviço, então significa que se eu tivesse 20 máquinas, eu poderia dividir esse valor do 3.000 por 20. Né? E eu estou resolvendo na marra aqui. Então, demoraria aí 150 dias para fazer todo o serviço. Né? Então, ó, 20 máquinas produzem 100% do serviço trabalhando 1 hora por dia. Se elas trabalhassem 10 horas por dia, significa que esse valor de 150 eu poderia dividir por 10. Né? Ou seja, ela levaria aí um total de 15 dias para executar todo o serviço. Então, veja o processo que fez, galera. Vamos pensar na ação do processo. 15 máquinas trabalhando 1 hora por dia levam 200 dias para completar 100% do serviço. Então, se eu pegar só uma máquina, seria multiplicar esse valor dos 200 dias por 15. Então, eu acharia aí quantos dias que uma máquina demoraria para executar 100% do serviço. Então, consequentemente, se uma máquina faz isso, se eu tiver 20 máquinas, eu posso dividir esse valor por 20. Isso para 1 hora por dia. Então, se trabalha... Dividir. Porque, ó, pensei, 3.000 dias, uma máquina. Então, se eu tiver 20 máquinas, vai demorar mais dias para executar o serviço? Não, né? Por isso que eu faço a divisão. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? O principal. Que a gente tem grandezas inversamente proporcionais e grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu tiver mais máquinas, eu vou demorar menos tempo. Se eu trabalho mais horas por dia, eu demoro menos tempo. Né? Se eu aumento uma grandeza, a outra faz o quê? Diminui. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então, vamos lá. A regra de 3, ela vai facilitar todo esse raciocínio aqui. Não quero ensinar para vocês isso aqui. Isso aqui é interpretação. É interpretação básica. Eu não quero mostrar a interpretação para vocês agora. Eu quero mostrar o quê? A técnica para a gente resolver isso. Né?
Primeiro, vamos tentar fazer aqui por uma regra de 3 simples, tá? Não é esse problema. Vamos ver outro problema aqui mais para frente. Então, na regra de 3 simples, a gente vai comparar duas grandezas. E essas duas grandezas, a gente vai ver se elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Nossa aula acaba 9h50, né? Temos 9 minutos aí. Então, vamos ver se eu vou comparar duas grandezas, eu vou ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou escrever todos os dados do problema em forma de tabela. Por quê? Porque eu quero associar suas grandezas. Depois, eu vou fazer o quê? Analisar se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou se as grandezas são inversamente proporcionais. E depois o que eu vou fazer? Aplicar as propriedades. Aí, ó, 9h55, vamos colocar. Aplicar as propriedades nas proporções, né? Então, se são grandezas diretamente proporcionais, as razões são iguais. Se são grandezas inversamente proporcionais, né? Ou seja, a razão é direta, então vai ser inversa da outra grandeza. Como assim, Juan? Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Olha aqui. Pensa aí. Se eu viajo, né, se eu faço uma viagem a 100 km por hora, eu demoro 2 horas para chegar no local, certo? Se eu estou saindo daqui e vou para alguma cidade, demoro 100 km para chegar no local. Beleza. Tá, mas se eu viajar a 120 km por hora? Se eu viajar a 120 km por hora, eu vou demorar mais tempo para chegar no local? Não, vai demorar menos tempo. Menos tempo. Tá. Então, o que vocês percebem entre essas grandezas aqui? Eu posso classificar, posso falar que essas grandezas elas são grandezas diretamente proporcionais ou elas são grandezas inversamente proporcionais? Inversamente, não? Inversamente proporcionais. Então, aqui, a gente tem elas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumento minha velocidade, eu vou diminuir o meu tempo. Então, se eu fosse calcular uma regra de 3, o que eu faria? Eu vou multiplicar cruzado? Vou multiplicar cruzado aqui? Quando a minha grandeza é inversamente proporcional, multiplico direto. Tá? Multiplico esse com esse e esse com esse. Então, essa conta ficaria assim, ó. 120x é igual a 100 vezes 2. Então, x é igual a 120x 100 vezes 2 dividido por 120. Posso simplificar esse zero com esse zero, né? Esse 2 posso simplificar com esse 2 e fica 6, né? Então vai ficar aí quanto? 10 dividido por 6, que dá 5 dividido por 3. 5 dividido por 3, que vai dar aí aproximadamente 1,6666, isso, né? É isso que dá. Então, significa que eu demoraria um tempo aí de 1 hora e, se eu pegasse, 40 minutos. 1 hora e 40 minutos seria o tempo que eu demoraria se eu andasse a 120 km por hora. Por que aconteceu isso aqui? Porque se as grandezas são inversamente proporcionais, eu poderia colocar assim, ó, 100 está para 2 horas, assim como 120 está para x. Não é? Só que como essas grandezas são inversamente proporcionais, eu vou fazer a comparação inversa. Como você transformou 1,666 em 1,40? Como eu transformei aqui, ó, é só eu pegar 0,6666 vezes 60 minutos.
Aí eu vou achar aí que vai dar 40, tá? Juan, elas são, assim, inversamente proporcionais? Elas são inversamente proporcionais. Então, não vai ser esse jeito aqui que eu vou colocar. Por quê? Eu vou colocar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, se a minha relação de proporção está assim, ó, 100 sobre 120 é igual a 2 sobre x, e se são inversamente proporcionais, eu vou inverter essa fração do lado de cá. Ou seja, eu vou colocar aqui, vai ser x sobre 2. Por quê? Mas no texto vai estar falando quando é inversamente proporcional? Não, você vai ter que interpretar. Por isso que eu estou batendo bastante na tecla. Como é que a gente viu que isso aqui é inversamente proporcional? Pensa aí, ó. Velocidade. Né? A gente deu um exemplo de velocidade. E a gente deu um exemplo de tempo. Né? Se eu ando mais rápido, se eu ando com mais velocidade, eu vou demorar mais tempo? Sim ou não? Se você anda mais rápido, você vai demorar menos tempo. Não. Não. Você Então, anda mais rápido e menos tempo, igual ele falou. mais rápido, menos tempo. Então, vocês conseguem reparar que as setinhas estão no sentido contrário? Vou fazer outra pergunta, então, para vocês. Se eu andar mais devagar, eu vou demorar menos tempo? Não. Não, vou Inverso. demorar mais tempo. Então, reparem que, independente da relação que eu fizer, elas vão ser sempre o quê? Inversas, né? Se uma vai estar subindo, a outra vai estar descendo. Se uma vai estar descendo, a outra vai estar subindo. Entendi. Conseguindo Agora eu captei. entender? Então, é uma questão de interpretação. Então, essas grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Tá? Valeu, valeu. Valeu. Então, vamos para a próxima. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos entender. Então, Falou, Juan. isso. Hã? Pra sair? Não, doido. Ah, entendi que você estava dando tchau. Oi, o Que cara, cara é esse, nem Zé? tava ouvindo a aula, Esse nem cara é tava... doidão, esse O cara é cara tá doidão. lá jogando. Olha só, gente. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 10 operários produzem 15 aparelhos em determinado período de tempo. Quantos operários serão necessários para fabricar 180 aparelhos no mesmo prazo? Então, pensa aí, ó, o prazo é o mesmo, certo? Então, a gente vai fazer uma tabelinha e montar aqui, ó, o número de operários. No primeiro momento, a gente tem 10 operários que produzem 15 aparelhos. Eu quero saber quantos operários produziriam 180 aparelhos no mesmo intervalo de tempo. Então, vocês conseguem perceber aqui, ó, façam aí a relação para mim. Se eu tiver mais operários, eu vou produzir mais aparelhos? Ou menos aparelhos? Mais aparelhos. Mais operários, mais aparelhos, né? A setinha está no mesmo sentido? Sim. Sim. Então, se a setinha está no mesmo sentido, as grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Ah, Juan, então se eu falar assim, se eu tiver menos operários, presta atenção, se eu tivesse menos operários, eu produziria menos aparelhos? Sim. Sim. Tá vendo que a setinha azul também está no mesmo sentido? Então, reparem só, galera. Independente da análise que eu estou fazendo. Tá vendo que a setinha vermelha ficou no mesmo sentido e a setinha azul ficou no mesmo sentido? É isso que eu estou analisando. Certo? Se as setinhas estão no mesmo sentido. Se a setinha estiver no mesmo sentido, diretamente proporcional. Se a setinha estiver em sentido contrário, inversamente proporcional. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Inversamente proporcional, eu posso multiplicar cruzado. Acabou. Ó. 10 vezes 180, x vezes isso aqui. Por quê? Porque a minha fração, ela fica assim, ó. 10 sobre x é igual a 15 sobre 180. É isso que fica a minha fração.
certo? Então, como é diretamente proporcional, multiplico cruzado, eu ficaria aqui com 15x é igual a 180 vezes 10. Continuando resolvendo aqui, meu valor de x vai ser 180 vezes 10 dividido por 15. Posso simplificar o 15 e o 10 aqui, ambos por 5. Ficaria 180 vezes 2 dividido por 3. Posso simplificar o 18 com 3. Né? O 180 ali, ó, 18 dividido por 3 dá 6. Então, fica 660, né? Vezes 2. Ou seja, o número de operários que seriam necessários para produzir essa quantidade de aparelhos seria um total de 120 operários. 120 operários. Nesse intervalo de tempo. Beleza? Falaram assim, ó, quando é inversamente proporcional, a multiplicação não pode ser cruzada. Sim, vou fazer outro exemplo aqui agora. Quando é inversamente proporcional, a gente faz a multiplicação direta. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha esse segundo exemplo. Uma torneira com vazão de 20 litros por minuto leva 8 horas para encher um tanque. Qual é o tempo necessário para encher esse mesmo tanque com outra torneira que tem vazão de 50 litros por minuto? Então, a gente já vê que o tamanho do tanque é o mesmo. Né? Então, ó, no primeiro, eu tenho uma vazão de 20 litros por minuto. Ela demora 8 horas. Agora, vamos pensar assim. Se eu aumento minha vazão, o que é a vazão? Se eu aumento o quanto que eu estou enchendo ali, vai ser maior o número de horas ou vai ser menor o número de horas? Menor, vai encher mais rápido. Menor, vai encher mais rápido. Todo mundo concorda? Tá vendo que a setinha está em sentido contrário? Então, se está em sentido contrário, a grandeza é o quê? Inversamente proporcional. Então, Juan, como é que eu calculo isso? Vamos lá, presta atenção. A multiplicação que eu vou fazer aqui entre eles vai ser o quê? Direta. Tá? Por quê? Porque eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu só trocar de cor, trocar de ferramenta. Que eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter que 20 sobre 50 vai estar na relação de 8 para x, né? Só que como é inversamente proporcional, vai ficar assim, ó, x sobre 8. Tá? Então, na prática, vai ficar o quê? Na prática, eu vou multiplicar ali 50x é igual a 20 vezes 8. X é igual a 20 vezes 8 dividido por 50. Né? É proporcional ao inverso da segunda. Se eu multiplicar cruzado aqui, tá vendo que fica já 20 vezes 8 é igual a 50x? Mesma coisa? Então, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, multiplico direto. Né? Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, multiplicação cruzada. Tipo assim, na hora que a gente estiver fazendo a conta, a gente não precisa inverter o 8 pelo x igual você fez ali, né? Pode fazer direto? Então, olha só, ou você faz assim, certo? Ou você faz assim, ou você vai fazer assim, na simples, certo? Então, vou fazer as duas? Não, você escolhe, certo? Ok. Pode Aham, obrigada. fazer ou assim, tá bom? Fazendo essa conta aí, ó, vai ficar 20 vezes 8 dá 160, eu posso simplificar aqui esses dois, né? Ó. Esse simplifica com esse e fica 16 dividido por 5. Né? X é igual a 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 vai dar 3,1 dividido por 5 vai ficar 2, 3,2. Ou seja, isso vai dar 3 horas e 12 minutos. Tá?
Se me perguntarem, Juan, como é que você achou 3 horas e 12 minutos? Ela acabou, hein? A fração de 0,2 vezes 60, tá? Isso vai dar 12. Acabou a aula, galera? Deu para entender grandeza inversamente proporcional e grandeza diretamente proporcional? Ficou claro para todo mundo? Eu. Beleza. Então, até semana que vem. Galera, o curso de Educação Financeira está lá online de novo. Façam quanto antes, tá? Ó, beijo para vocês. Até É um pra te dia enviar desse, de novo, quem já te Bye, enviou? bye. Quem me enviou não precisa enviar de novo, não. Beleza. Valeu. Falou.